Aí eu só peço para todo mundo fechar os microfones. Ó, o Ramati está chegando. Os microfones e o vídeo também, né? Mas acho que nesse momento não precisa, acho que só quando a gente for falar mesmo. Ah, tá bom. Deixa eu ver se já está no ar. Já estamos ao vivo, gente. Deixa eu clicar aqui e mandar para todos. Vou mandar aqui no chat. Já estamos ao vivo. Espera aí. Pronto. Olha, gente, bate-papo. Vamos aí. Ó, para quem quiser divulgar, o link é esse, tá? Aí a gente espera um pouquinho para o pessoal ir entrando e a gente... Vou divulgar aqui no PM, no RI. Boa tarde, minha gente. Oi, Ramatiz, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Ó, o Vitor está aí também. Eu passei, talvez a Tatiana entre também, eu passei para ela o link. Mas, assim, acho que a gente pode dar uns minutinhos, até porque, como eu disse no começo, a gente tem um teto. O Vitor vai participar de uma mesa no Festival do Conhecimento, né, Vitor? Eu também participei. Exatamente. A UFRJ está fazendo junto com a do FRJ, eles estão fazendo uma coisa super legal, que é o Festival do Conhecimento, são várias mesas. E, enfim, eu participei na segunda, o Vitor participa hoje, então a gente tem um teto aí para participar. O Walter também tem uma atividade na sequência. Então, assim, nós estamos todos. Juliana, se você quiser abrir sua câmera, só para todo mundo ver, todo mundo que está aqui na live. Aí, hoje nós estamos aí em muitos, mas como a gente tem as intérpretes em Libra, a Juliana e a Yuri, e aí eu aproveito para começar aqui já agradecendo muito o serviço de intérpretes de Libras da UFABC, que nos acompanhou nas nossas TVs ADs, né? Não em todas, infelizmente, mas em muitas. Então, queria muito agradecer. E como a gente faz normalmente, para facilitar a visualização, eu peço que todo mundo que não estiver falando e que não estiver traduzindo, desliguem as câmeras para ficar na tela só quem está falando e quem está traduzindo. Mas é isso, nós estamos aqui, talvez entre mais algum diretor eleito. Deixa eu ver aqui, só como é que... Ó, a Regimene já entrou, nós temos... Deixa eu dar uma atualizada aqui. Acho que a gente pode esperar um pouquinho. A gente está fazendo hoje num horário diferente, né? Normalmente a gente faz a TVAD... Deixa eu só... Aí, pronto, atualizei. Normalmente a gente faz a TVAD às 2h, mas hoje a gente vai fazer às 4h, então isso talvez impacte um pouco, que a gente tem um público já cativo às 2h, né? E deixa eu só ver aqui que eu preciso acessar o chat. Como eu faço isso? Aí, pronto. Isso. Pronto, então eu acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos e aí talvez começar. Acho que a gente podia dar 2 minutinhos e começamos, pode ser assim? Só para o pessoal ir entrando, eu acabei de divulgar, então demora um tempo até o pessoal ir entrando. Já estamos agora com 6 pessoas, espera dar uns 4h10 e começamos, pode ser assim, mais 2 minutinhos. Eu vou divulgar aqui.
Walter, você vai fazer a divulgação em massa? Opa. Maria, me manda o link que eu faço. Manda pelo Zap. Mandei. Ah, tá. Eu achei que eu tinha mandado. Eu mandei para a diretoria, mas eu te mando aqui pessoalmente. Peraí. Feito. Bom, acho que já comecei aqui a divulgação. Publicando. Ok. Deixa eu só aqui. Tá, acho que podemos. É isso, vamos esperar só mais um minutinho, tá bom, Yuri? Aí a gente começa. Bom, gente, então às 4h10, para a gente não demorar mais, vamos então dar início aqui à nossa TV AD especial. A gente está fazendo hoje num horário diferente, normalmente a gente faz às 2h, hoje a gente fez às 4h, porque a do FABC está naquele processo de alocação didática, então tinha uma plenária de curso, que estavam muitos diretores, então a gente resolveu mudar a TV AD para as 4h. Né? A TV AD de hoje ela tem uma pauta especial, que é o balanço da gestão 2018-2020. Né? Já vou começar dizendo que, apesar da gente estar encerrando esse ciclo 2018-2020, na verdade, eu acho que a gente está encerrando um ciclo maior, né? Que é o de 2016 a 2020, que foi enfim, a chapa de 2018 ela é uma continuidade da chapa de 2016, então, no fundo, nós estamos encerrando um ciclo de 4 anos à frente da Associação dos Docentes da UFABC. E nós entendemos que seria muito importante deixar um registro, né, de um balanço mínimo, um balanço político e institucional do que foram esses 4 anos. Para isso, a gente pensou, então, numa atividade, né, que seria... Então, eu, como presidenta da associação, vou fazer um balanço político bem breve, no máximo 10 minutos, sobre as principais lutas que a gente enfrentou nesse período, e acho que as frentes que a gente, né, enfrentou, as frentes em que a associação atuou. Na sequência, eu vou passar para o Armando Capucci, que é o vice-presidente da associação, complementar com a questão, né, enfim, acho que ele vai falar de várias questões, mas uma das questões centrais é a nossa estruturação institucional, né, que eu acho que ele vai apresentar, porque ele ficou um pouco mais à frente disso. E aí, na sequência, a gente vai abrir para os diretores eleitos que estão na reunião. Nós convidamos todos os diretores eleitos para participar. E os que estão na reunião, para fazerem uma consideração muito breve, assim, uma breve consideração sobre a avaliação que eles fazem dessa gestão, né? O que eles avaliaram, enfim. Aí eles vão fazer uma fala que eles considerem apropriada. E aí, na sequência, a gente abre para perguntas. Nós temos um teto, como eu disse no início, né, de 5 horas, então a gente vai tentar ser bem objetivo nesse processo, nessa avaliação, né? Amanhã, às 5 da tarde, a gente tem a assembleia de posse. Aí lá a gente vai apresentar algumas informações um pouco mais detalhadas do que hoje, né? Porque por questões de segurança a gente não vai dar valores, né? Que a gente tem, nem né, dados mais assim
circunstanciais. Mas amanhã, na Assembleia de Posse, para os filiados, aí, né, uma atividade mais institucional, a gente vai passar um pouco mais de informações. Só para concluir, então, no momento, a gente está com as câmeras desligadas, os demais, para ficar na tela só eu que estou falando e a Yuri que está nos traduzindo, né? Mas estão presentes hoje, então, além de mim, Maria Carlota, presidente, né, presidente da associação, o Armando Capucci, que é vice, o Walter Pomar, que é diretor de comunicação, a Valéria Ribeiro, que é a tesoureira, o Ramatiz Jacino e o Vitor Marques. Não puderam estar, a gente convidou, como eu disse, todos os diretores, mas o Francisco Comaru hoje não está aqui, ele está na próxima gestão, e a Tatiana Beranger também não está presente. E o Gilson Lameira também não está presente. Então, sem mais delongas, como eu disse, eu vou pedir licença para fazer esse balanço dos 4 anos, né? Porque eu entendo que é esse o ciclo que está se encerrando. Então, a atual gestão da Associação dos Docentes, da UFABC, ela é a continuidade de uma gestão que foi eleita em 2016. Para ser mais precisa, ela foi eleita em maio, junho de 2016. Então, o contexto político daquele momento era a aprovação da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, né, que nós considerávamos naquela época um golpe. Só um minutinho, que eu preciso fazer uma intervenção aqui. Então, só voltando aqui. Era só... Ô, Cléo, só um minutinho, amor. Então, assim, pandemia, gente, é assim. Crianças... Então, voltando, o contexto, né, era o início da abertura desse processo de impeachment na Câmara dos Deputados, que nós considerávamos um golpe. Então, nós criamos, na UFABC, um comitê contra o golpe para lutar contra o impeachment da presidente Dilma, né? E foi desse comitê que surgiu um núcleo, né, que se mobilizou para assumir a gestão da Associação dos Docentes. Então, essa gestão ela é muito marcada, desde o seu início, por este contexto nacional, né? Então, eu acho que a gente iniciou, acho que uma das primeiras atividades que a gente realizou foi trazer a presidenta Dilma Rousseff para a UFABC numa atividade em defesa da política de ciência, tecnologia e inovação e educação superior, que contou com a presença de outras associações docentes. Foi uma atividade que marcou o início da nossa gestão e eu acho que marca todo esse ciclo, né, político muito marcado pelo contexto nacional, né, um contexto de desmonte, de aprofundamento da crise institucional, de aumento das arbitrariedades, e a nossa gestão foi muito pautada por uma luta contra este processo. Então, desde que nós assumimos, nós lutamos contra o golpe, né, que atingiu a presidenta Dilma Rousseff e que iniciou uma crise institucional que eu entendo que a gente ainda vive, né? Nós lutamos contra a PEC do teto, que congelou os gastos públicos, né? Nós lutamos contra a reforma da Previdência do Temer, foi uma vitória importante que nós conseguimos derrotar junto com outras, né, outros movimentos sociais, sindicatos, aquela reforma da Previdência. Nós lutamos contra a reforma trabalhista, contra os cortes orçamentários das instituições federais de ensino que já vinham naquele momento, contra as intervenções políticas nas universidades. O Temer já vinha num processo de não indicar os primeiros colocados da lista, né? Então, nós tocamos uma luta contra isso. Também, ainda no contexto do governo Temer, né, a gente lutou contra o nascimento do Escola Sem Partido e o crescimento desse movimento, que vinha num contexto, né, de censura política às instituições de ensino superior e a liberdade de cátedra, também no ensino básico, em todos os níveis de ensino, na verdade. Então, nós lutamos contra isso. Lutamos contra a reforma do ensino médio, que foi feita por decreto, né, desprezando todo um debate que já havia na sociedade brasileira sobre isso. Lutamos pela implementação das metas do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, contra a piora da situação institucional do país, com a perseguição política ao presidente Lula e a outras figuras, né,
ao desprezo de direitos individuais. Então, isso também foi uma pauta que nós trouxemos, porque a gente entendia que havia um contexto institucional em deterioração no país e que essa suspensão dos direitos individuais era parte disso, né? Então, a nossa primeira gestão foi muito marcada por essas lutas no plano nacional, né? Quando veio a eleição do governo Bolsonaro, nós também lutamos, né? Nós já iniciamos, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito, nós fizemos uma ampla discussão com a nossa base, com a diretoria, e entendemos que era a nossa tarefa se levantar contra a eleição do Jair Bolsonaro, porque a gente entendia que qualquer outro candidato, a associação deveria permanecer neutra, mas em relação a ele especificamente, ele ultrapassava um limite, né, dentro do espectro político que nós considerávamos uma ameaça à democracia, né? E a atuação do governo prova que nós estávamos certos, né? É um governo que despreza a vida, que despreza as instituições, que ataca o ensino superior, que ataca a pesquisa, que ataca a educação e que rompe, de fato, um limite, digamos, do campo democrático. Na época, aquilo era muito claro para nós, não era claro para outras forças políticas, né, para a mídia e para outros partidos, mas eu acho que hoje isso já está um pouco mais consolidado, né? Uma vez o Bolsonaro eleito, nós intensificamos, então, a luta contra o corte orçamentário que já vinha do governo Temer, né? Então, ano passado, particularmente, isso foi muito forte, né? Então, nós nos mobilizamos contra o congelamento dos gastos, nos mobilizamos contra os desmandos do Ministério da Educação, que foi completamente abandonado, e mais do que abandonado, né? Foi completamente deturpado nessa gestão. Nós lutamos pela autonomia universitária, contra a perseguição dos docentes, contra a reforma da Previdência, pela autonomia universitária, pela valorização dos servidores públicos e da figura do Estado no planejamento do desenvolvimento, pela democracia, pela defesa da vida, pela defesa da ciência. Então, acho que um dos marcos dessa gestão que nós tocamos foi a virada científico-cultural, que veio nesse processo, né, de defesa da ciência, da cultura, e dentro, né, desse contexto das instituições de ensino superior. Então, acho que no plano nacional, esse foi o contexto e essas foram as principais lutas. Me esqueci de uma, né, fundamental, que acho que também foi uma vitória muito, muito forte, que a do FABC participou, eu acho que em âmbito nacional, que foi a luta contra o Futurice, né, que foi o principal programa do ministro Abraham Weintraub para o ensino superior. Então, acho que nós lideramos aí, junto com outras instituições, a luta contra o Futurice, né, e acho que tivemos algum sucesso. Também lutamos contra as várias medidas provisórias que tentavam intervir na eleição de reitores. Acho que também tivemos vitórias nesse campo. E, mais recentemente, acho que a aprovação do Fundeb marca esse processo. E com isso aqui eu vou encerrar a primeira parte da minha fala. Eu acho que a aprovação do Fundeb representa uma vitória, né, da qual eu acho que a Associação Docente da UFABC fez parte. Em que sentido? Eu acho que, apesar de toda a deterioração do cenário que nós vivemos no país, eu acho que a educação ela segue muito valorizada, e a educação pública particularmente. Então, eu acho que a gente se mobilizou nesse sentido, e acho que esse consenso foi construído por não, obviamente, né, pelas associações docentes isoladamente, mas as associações docentes tiveram um papel importante, dentre elas a Associação dos Docentes da UFABC. Então, acho que no plano nacional foi isso. Além disso, aí um pouco mais rapidamente, a gente teve uma atuação interna na UFABC desde o início da nossa gestão, né, discutindo um conjunto de temas, né, desde como é que funcionaria o orçamento. Então, a gente participou dessa discussão, a reitoria veio em vários momentos nas nossas plenárias apresentar o orçamento, nós discutimos coletivamente, discutimos como é que seria a eleição para reitor, participamos desse debate, fizemos
debates para a eleição da reitoria, intensificamos a nossa articulação com outras associações, né, da universidade, particularmente o Sindicato dos Técnicos Administrativos e o Diretório Central dos Estudantes, né, conduzimos várias ações nesse sentido de articular essas forças, né, sempre na defesa de uma universidade democrática, com um debate público intenso, né, em defesa da inclusão, na defesa de todas as políticas de valorização da educação, da democracia interna e assim por diante. Produzimos espaços, né, para os docentes debaterem algumas questões do projeto político-pedagógico da universidade, discutirem os espaços de convivência, criamos espaços de convivência, então fizemos festas, assembleias, debates sobre temas gerais, sobre temas específicos da UFABC, fizemos a virada científico-cultural, que acho que foi um marco importante. Enfim, acho que internamente a gente teve uma atuação sempre nesse sentido, né, de fortalecer o debate interno, né, frisando que a Associação dos Docentes da UFABC ela não é só um sindicato, ela é também um sindicato, mas ela é também uma associação de docentes, né, que cuida desse debate mais amplo, né? E nesse âmbito, né, do movimento, digamos, de uma atuação mais interna ao UFABC, eu acho que a gente conseguiu ser reconhecido, né, como um ator importante dentro da universidade. Eu acho que passamos a ser vistos e chamados para debater em vários momentos, e acho que essa é uma grande vitória que se reflete, a meu ver, na enorme participação que nós tivemos na última eleição, né? 72% dos docentes filiados ao UFABC participaram da eleição de segunda-feira, que eu acho que foi um marco bem importante, né? Sem contar que nós temos pela primeira vez, né, todos os docentes, todos os cargos, né, da associação docente completos, e os delegados de base, como eu já frisei em vários momentos. E, por fim, eu acho que tem um outro aspecto, né, que eu quero encerrar, e aí já vou caminhando para o final, que nós atuamos nessa frente política nacional, que foi muito forte na nossa gestão em função do contexto. Nós atuamos nessa frente interna, né, da UFABC, fortalecendo o sindicato e os espaços coletivos de discussão dos docentes, né? Então, acho que toda a nossa atuação no debate recente sobre o ECE e depois sobre o QS, mostram essa disposição que nós tivemos de construir espaços coletivos para a discussão. E, por fim, termino com a última dimensão que eu acho que foi importante, que foi o fortalecimento e consolidação da nossa associação docente, né? Então, eu acho que o Capucci vai falar um pouco mais sobre isso, então eu vou ser bem breve. Eu acho que a gente conseguiu, como eu disse, né, fortalecer o nome da associação docente, né, nesse período, ter uma certa regularidade de atividades, né? Então, os boletins que depois, na pandemia, foram substituídos por essa TVAD. Nós fizemos a TVAD em todas as quintas-feiras da pandemia, com exceção de um dia, né? Então, eu acho que teve uma regularidade. O boletim saiu em praticamente todos os meses da nossa gestão, os meses letivos de aula, nós tivemos boletins. A gente manteve as redes sociais atualizadas, o site atualizado. Na verdade, nós não tínhamos sites, tínhamos uma única página no Facebook, nós criamos Instagram, criamos Facebook, criamos o site. Acho que isso foi importante. Consolidamos uma lista de filiados, né, que a gente se comunica por lá, também através da lista da associação docente. Então, acho que a associação ela ganhou uma sistematicidade de atividades que foi importante, né? Além disso, acho que a gente resolveu alguns problemas burocráticos que nós tínhamos. Acho que o Capucci vai falar um pouco mais sobre isso, a questão, né, dos pagamentos da associação. Então, hoje nós temos uma regularidade nesse sentido. Equacionamos a nossa dívida com o ANDES, Sindicato Nacional, o que nos permite hoje participar das instâncias do ANDES, o que nós ficamos grande parte da nossa gestão sem poder fazer, né? Então, acho que isso também foi uma vitória importante. E conseguimos também equacionar, em alguma medida, a nossa dívida. A gente tinha uma dívida com a assessoria jurídica, eu acho que isso está mais ou menos
encaminhado, temos algumas ações jurídicas correndo, a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, de defesa de direitos que foram cassados nesse período, né? Então, temos aí algumas ações nesse sentido, e acho que um outro ponto importante para terminar, acho que a gente conseguiu consolidar uma cultura, né, dos docentes da UFABC, de terem na Associação dos Docentes uma referência e um espaço de atuação, voz e mobilização. E eu acho que isso foi talvez o maior legado, né, aqui defendendo o nosso legado, acho que foi o maior legado da nossa gestão. Aí, sem mais delongas, que eu falei muito, desculpa, tentei ser o mais breve possível, mas que era muito tempo, vou passar para o Capucci, e aí, na sequência, a gente passa para os demais diretores e abre para perguntas. Olá, boa tarde a todas e todos. Vou tentar fazer uma fala rápida, até porque a Maria já pincelou algumas das coisas que eu ia falar. Eu vou apresentar assim, muito sumariamente um pouco desse aspecto da consolidação mais estrutural da entidade ao longo desses últimos 4 anos. E aí eu vou depois complementar um pouquinho essa avaliação política da Maria com um elemento que eu acho importante também ter em mente, principalmente para a próxima gestão, que vai começar em breve. A primeira coisa que eu queria falar é justamente dessa percepção de que a DUFABC ainda está numa fase de consolidação. A gente fundou a DUFABC em 2011, a primeira diretoria eleita foi em 2012, e logo em seguida, né, assim que começou a diretoria, que foi em maio, se eu não me engano, teve a greve de 2012, foi uma das greves mais longas recentes. A gente mal tinha estrutura, né? Não tinha arrecadação, não tinha nada, e teve que encarar uma greve que para a gente pegou um quadrimestre inteiro, ou seja, um período letivo inteiro, e isso, além, né, do momento em que isso ocorreu, acabou tendo um desgaste muito grande, tanto para a entidade quanto para a universidade, né, para os docentes em particular, que a gente está falando. E isso teve uma consequência de, digamos, ter um refluxo nas forças para tocar a entidade, né? Então, por alguns anos, a DUFABC teve algumas dificuldades de condução, e eu acho que a gestão nossa, sem fazer autoelogios, não é isso, mas também por umas questões circunstanciais, mas nesses últimos 4 anos, né, há 4 anos, a gente deu uma outra tendência para a DEI e conseguiu estabelecer um processo de consolidação, né? Até então, a gente vinha praticamente com uma arrecadação bastante irregular e insuficiente, e a única coisa que a gente oferecia aos nossos associados era uma assessoria jurídica, né? E isso é importante que a gente lembre, foi feito por parte da assessoria jurídica gratuitamente, quer dizer, acumulando uma dívida, né? Então, por anos, a gente não pagou assessoria jurídica, acumulou uma dívida, e como a Maria já adiantou, essa dívida está equacionada. O equacionamento está encaminhado. Não vou falar de valores, né, que a Maria colocou na introdução. Numa live dessa não faz sentido falar de valores, nem de outras declarações, enfim, né, que podem comprometer pessoas, etc. Então, isso a gente faz amanhã na Assembleia de Posse e de maneira mais detalhada num boletim que vai ser uma espécie de prestação de contas. Então, a partir de 2016, a gente cuidou principalmente no aspecto, né, da consolidação estrutural da entidade, não no aspecto político. A gente cuidou fundamentalmente dessas questões de tesouraria e de secretaria, né? Então, consolidação do quadro de filiados, que teve lá seus altos e baixos, mas a gente tem já uma situação razoável, já vou falar daqui a pouco. E com relação à tesouraria, a gente tinha
duas pendências. Uma, que eu acabei de falar, com a assessoria jurídica, que vinha prestando serviço quase desde o início do FBC até, e continua dando serviço agora, mas sem receber. E também junto ao Andes, né? Que, como toda a seção sindical, a gente tem que ter um repasse mensal ao Sindicato Nacional, e a gente não fazia porque tinha uma arrecadação irregular, né? Mal dava condições da gente bancar as nossas pequenas despesas. Então, a gente tentou primeiro, do ponto de vista financeiro, né, para arrecadação, seguir o caminho de todas as demais seções sindicais, que é via consignação, né, desconto em folha, mas por um período, durante esses nossos 4 anos dessa gestão, né, eu digo, por um período relativamente longo, o Ministério do Planejamento não estava mais recebendo solicitações de cadastro. Depois teve praticamente até outras seções sindicais tiveram problemas com consignação porque isso foi proibido. Enfim, nesse momento, algumas seções sindicais, se eu não me engano, começou até com a do Unifesp, mas eu não sei se essa informação é correta, começaram a usar o PagSeguro, né? É uma entidade privada, mas, enfim, é uma maneira que a gente encontrou também. A gente passou a adotar o PagSeguro como uma forma de pagamento da mensalidade, e, a partir daí, a gente começou a ter uma entrada regular de recursos, né? Quase todos os nossos filiados usam esse meio para pagamento. Alguns ainda usam transferência bancária ou boleto bancário, mas são poucos, né? A grande maioria, chutaria aqui uns 95%, usam o sistema do PagSeguro. Então, a partir daí, a gente teve condições de equacionar as dívidas da assessoria jurídica e do Andes, né? E ainda tem sobra de caixa para poder desenvolver outras atividades e outras práticas. Com relação aos filiados, a gente vinha num crescendo de filiação, também agora consolidando um quadro de filiados pagantes, né? Porque antes era uma bagunça, as coisas evidentemente se misturavam. A gente tem atualmente, esse número eu posso dar, 115 filiados, então, na ordem de 15% dos docentes, na verdade, abaixo da nossa meta, mas se considerar que neste ano, praticamente, a gente tinha algumas atividades em mente, como de campanhas de filiação, em 2020, mas elas foram totalmente prejudicadas por causa dessa pandemia. Mas também não é motivo para reclamação. Acho que o nosso quadro de filiados está bem consolidado, com uma tendência de crescimento boa, realmente boa, por uma série de circunstâncias, por todas as coisas que a Maria falou, das atividades e dessa... não é exatamente um maior envolvimento, né, e uma maior identificação de boa parte dos nossos docentes com a nossa seção sindical, com a nossa associação. Isso eu acho que é um capital político que a gente deixa para a próxima gestão. Eu queria terminar essa fala colocando um outro elemento que eu acho que é importante considerar ao avaliar, né, fazer um balanço da nossa gestão, é pensar também no contexto da UFABC. Tá? Eu acho que nosso coletivo, a nossa categoria vem passando por um processo de amadurecimento geral, tá? Mas como universidade mesmo. Tá? Acho que às vezes a gente esquece um pouquinho, isso é uma visão extremamente particular minha, né? Extremamente pessoal, tá? Mas acho que o começo da UFABC, por alguns anos, acho que havia um deslumbre muito grande por parte dos docentes, não só dos docentes, mas agora o que interessa para a gente são os docentes, tá? E acho que a gente perdia um pouco a capacidade de análise crítica da universidade, sobre a universidade. Para ilustrar isso, acho que esse período atual serve muito, porque eu acho que a gente, nesse momento de pandemia, eu tenho percebido muitas pessoas, de repente, começarem a identificar
problemas da UFBC que vêm de antes, não tem a ver com a pandemia. Vários problemas que já existiam, mas que, de alguma forma, a gente estava pouco propenso a enxergar. E eu acho que isso tem crescido, né? Então, assim, eu acho que há uma maior predisposição da categoria docente da UFBC de pensar criticamente a UFBC, né? Isso não tem nada a ver, para quem não me entendam mal, não é que as pessoas antes não tinham capacidade crítica, não é isso, tá? Era um ambiente que existia na universidade, por isso que eu chamei de deslumbre, tá? Que meio que nos impedia ou não nos convidava a olhar a universidade de maneira mais crítica, identificando uma série de fragilidades que de fato existem, né? E eu acho que, principalmente nesse último período, pela pandemia, mas voltando ao que envolve a associação e o coletivo docente, eu acho que teve, nesses últimos 4 anos, e não é mérito da associação, não é nesse sentido que eu tento colocar, tá? Mas eu acho que o corpo docente vem se colocando com outra postura diante da universidade, né? Então, tudo isso favorece esse é o contexto dentro do qual a associação docente acaba também amadurecendo e crescendo junto, né? Então, acho que eu queria colocar esse elemento que eu acho que é importante, principalmente na perspectiva da próxima gestão, que acho que vai pegar uma universidade mais predisposta e mais disposta a repensar a si mesma, né? Então, eu fecho minha fala com essa reflexão extremamente pessoal, não pretendo representar a diretoria nessa reflexão, e é isso. Bola para o próximo. Deixa eu... Capucci, super obrigada. Você, não sei se representa a gestão, mas me representa nessa sua última observação, achei muito pertinente. Eu ia propor que o Walter e o Vitor, que tem teto, que eles comecem falando, e aí se eles tiverem que sair, não tem problema. Acho que o Walter podia começar e o Vitor complementa, e aí na sequência a gente passa para a Valéria e para o Ramatiz. Eu passo para o Vitor falar primeiro. Ok. Vitor, você assume aí? Eu acho que é muito breve, viu, Vitor? Uma coisa de 5 minutinhos, só uma consideração geral. É que eu não sei, o Vitor estava com problema, não sei se ele está aí. Deixa eu ver aqui. Você tem que iniciar seu vídeo, Vitor. Está sem vídeo e sem som. Eu tenho a sensação que o Vitor está com algum problema, porque ele já entrou e saiu. Deixa eu ver se ele me escreve aqui. Ai, gente, acho que o Vitor caiu. Walter, você não quer assumir essa, então? Ah, ele voltou. Vitor, você quer... Ih, Vitor, acho que não está funcionando, não. Está muito ruim a internet. Acho que a gente ouve o seu som, mas muito cortado. Não, está impossível de escutar. Tenta entrar e sair de novo ou mudar alguma... Eu acho que é a internet, não é a... Enquanto isso, acho que se o Walter quiser, ou a Valéria e o Ramatiz assumirem... Ele fala primeiro. O Walter não ia falar que ele está precisando sair? Ou o Walter caiu também? Não estou vendo ele aqui. O Walter não caiu, Ramatiz, mas pode falar. Eu posso Walter, falar. vai... a Valéria, então. Valéria, vai você. E aí o Walter fala na sequência enquanto o Vitor volta.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todas e todos. Vou falar bem rapidinho, tá? Bom, só queria dizer que, para mim, né, foi muito interessante, muito bom participar dessa gestão. De fato, para mim, a participação na gestão se confunde, né, com a minha chegada na UFABC. Então, foi bem interessante chegar na UFABC já, né, tendo dessa perspectiva dos professores engajados na construção da associação. E como o Capucci e a Maria, né, falaram, acho que a gestão ela conseguiu muitos avanços, né, do ponto de vista da construção política, né, de uma maturidade mesmo que eu acho que o corpo docente vem adquirindo, também do ponto de vista administrativo, né, eu que venho da UFRJ, outra universidade, já tinha tido contato com o sindicato, e a UFABC como universidade jovem, né, de fato, está tudo por construir, né? Inclusive a associação docente. E os desafios são muito grandes, né? Com relação principalmente ao engajamento dos docentes, mas eu acho que a nossa gestão ela foi muito feliz, foi muito bem sucedida nesse esforço de mobilização interna, né? Em um contexto muito delicado, muito grave de ataque à universidade. Então, eu acho que nós conseguimos, de fato, mobilizar os docentes no sentido da importância, né, dessa luta em torno dos nossos direitos, né, como docentes, e também da luta em torno da importância da universidade pública, né? Então, eu acho que foi um momento muito complicado, mas, apesar disso, nós conseguimos avançar bastante, eu acho, e tentar construir aí, né, essa mobilização interna. Acho que a gente iniciou, né, numa situação administrativa mais complicada e conseguimos, então, né, melhorar aí essa questão da gestão, da arrecadação, da filiação. Então, acho que isso foi muito positivo, né, de maneira que acho que a próxima gestão já entra né, uma espécie de maior facilidade do ponto de vista administrativo. Então, eu só queria, então, dizer que eu acho que nós vamos continuar, né, envolvidos na próxima gestão. Eu acho que, mais do que nunca, né, todo o corpo docente está cada vez mais consciente da importância da defesa da universidade. Acho que a pandemia ela tem mostrado, né, a importância da ciência, né, da pesquisa. Então, apesar de tudo que nós estamos vivendo, eu acho que a sociedade está cada vez mais convencida, né, da importância da ciência, da pesquisa. Eu acho que a universidade faz parte disso, né? Nós temos um sistema universitário público que, de fato, agora, né, se alguém tinha dúvidas, agora está muito claro a importância desse sistema universitário público federal. Então, eu acho que a ideia, então, é que nós, né, nós da gestão que estamos saindo, também vamos continuar na defesa, né, acho que, e tentar construir dentro da universidade essa maturidade política, né, mobilizando os docentes em torno dessa importância da defesa da pesquisa, né, independente da sua área, independente da sua visão política. Eu acho que a nossa gestão conseguiu levar essa ideia de que a luta sindical ela é fundamental, né, fundamental para a manutenção dos nossos direitos, para a manutenção da estrutura e do sistema universitário que a gente tem. Então, não tem muito outra saída, né? Só realmente a mobilização e a nossa a união dos docentes, né, de todas as universidades federais, é só isso que vai garantir o mínimo, né? O mínimo em termos de financiamento,
financiamento para bolsas, para pesquisa, para o desenvolvimento das ciências, para o tecnológico. Então, eu acho que a nossa gestão ela contribuiu um pouco para isso, e a próxima gestão, então, né, pode contar com o nosso apoio nesse sentido. É isso, então. Obrigada, gente. Obrigada, Valéria. Walter, então é o seguinte, o Vitor caiu e realmente não está conseguindo voltar, e o Ramatiz também teve um problema com a internet. Parece que é um problema geral aí que está dando na internet. Então, se o Walter estiver aí, eu passaria para ele. O Komaru me escreveu, dizendo que está se sentindo muito representado por nós e que manda um abraço com ternura e força para todos. Ele está, acho que ele não consegue entrar hoje. Então, Walter. Então, primeiro, boa tarde a todos que estão participando aqui da sala, boa tarde a quem estiver acompanhando online, e boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem assistir num outro horário, né? Então, como foi dito aqui, meu nome é Walter Komaru, sou professor do BRI e integro essa gestão e a gestão anterior, né? Na verdade, as duas gestões que esse time aqui fez, né? Queria comentar 3 coisas rápidas. A primeira é que eu acho que o saldo principal dessa gestão é esse que foi apontado pela Maria, da gente conseguir montar uma nova, né, ter contribuído com a nossa ação para que se montasse uma gestão seguinte a nós com um time completo, né? Nós sabemos a dificuldade que foi compor as 2 últimas gestões. Não é que tenha sido fácil dessa vez, mas o fato é que um número maior de docentes se engajou nessa ideia que a Valéria expôs da necessidade de ter uma associação ativa, né? Então, esse é o saldo mais positivo que eu acho que a gente tem a apresentar. De alguma maneira, o nosso trabalho contribuiu para que a nova gestão possa começar em melhor situação do que nós começamos. A segunda questão que eu queria destacar diz respeito ao papel da mulher na história, né? Aqueles que são da velha guarda lembram do livrinho do Plekhanov, o papel do homem na história. Eu queria destacar, eu já falei isso em reuniões, a gente teve a sorte de contar na presidência da associação com a Maria Carlotto, que, pelo jeito dela, pelo estilo, pelas posições, cumpriu um papel muito importante para essa gestão estar terminando como nós estamos terminando, né? É importante destacar isso, porque acho que qualquer outro de nós não teria tido essa pegada que ela teve, que foi muito importante para a associação, essa combinação entre a dimensão sindical que a associação tem com a dimensão acadêmica que a associação também tem. Terceiro e último comentário, eu espero que a nova direção consiga, para além de todos os desafios da conjuntura, os desafios da Federal do ABC, consiga promover um debate amplo dentro da universidade sobre a nossa Associação Nacional de Docentes, que é o ANDES. Existem diferentes posições entre nós da atual gestão acerca da associação. Existem os que são mais simpáticos, existem os que têm uma posição mais crítica, mas todos nós achamos muito importante que o ANDES tenha um funcionamento, o Sindicato Nacional ANDES, né, tenha um papel muito ativo na conjuntura, muito ativo. E isso inclui fazer uma discussão com a própria base nossa aqui na Federal do ABC sobre como cada um de nós vê o papel desse sindicato, para que possamos, independente de apoiarmos as mesmas posições ou não, possamos contribuir para que o nosso sindicato nacional tenha um papel na conjuntura nacional à altura dos desafios que a conjuntura tem. É isso que eu queria falar e agradecer pelo convívio aí nesses anos. Eu também vou estar como diretor de base na nova diretoria, mas, de fato, foi bastante importante para todos nós, para mim, em especial, posso falar, esse convívio. Aprendi muito nesse período também. Muito obrigado. Muito obrigada, Walter. Acho que também faço minhas as suas palavras, acho que foi um convívio muito rico mesmo, acho que a gente sai com muitos amigos, amizades que já existiam saem mais fortes e novas amizades surgiram nesse processo, acho que isso é muito importante. Ramatiz, se você estiver podendo falar,
Aí eu peço para você, enfim, fazer aí a sua consideração e pergunto para quem estiver assistindo se tem perguntas. Aí, enfim, a partir do que vocês perguntarem, a gente responde, senão a gente já vai encerrando. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu sou professor do bacharelado de Ciências Econômicas e do bacharelado de Ciências Humanidades. E também, assim como a Valéria, eu acabei começando a participar da AD muito em seguida, logo depois que eu fui aprovado no concurso na universidade. Então, acabou sendo uma surpresa, acabei entrando nessa atividade. É fato que eu já tinha uma experiência anterior, que eu fui professor de ensino médio durante 17 anos no Estado e participei da POESP. E aí o que já foi um certo choque que eu tive com a grande diferença que a POESP é um sindicato gigantesco, que tem 150 mil associados, e é administrar aquilo, contribuir com a administração dessa coisa gigantesca é insano. E a AD, por ser concentrado, ser menor, tinha um caráter diferente e foi um outro tipo de aprendizado que eu acabei convivendo com um grupo muito pequeno, mas muito aguerrido. Então, eu acho que isso que eu achei muito interessante e muito unido também, porque quando um sindicato é muito grande, certamente as disputas são muito grandes também. Então, não que isso seja ruim necessariamente as disputas, mas acaba sendo mais difícil tocar as coisas. Então, na AD, como tinha um grupo muito unido e um grupo pequeno, a própria categoria que nós representamos é uma quantidade pequena, então isso acabou sendo significativo. Então, eu achei isso muito positivo, foi uma experiência muito bacana para mim, fiquei muito feliz. E dizer que essa diretoria enfrentou um período, além desse período do golpe, o período da eleição do Bolsonaro, que a Maria se referiu, também nós, particularmente no Ministério da Educação, ao qual nós somos subordinados, foi talvez o ministério mais horroroso que teve desse governo, um bando de insanos dirigindo esse ministério. E o único que se apresentava, que dava a impressão de ser uma pessoa pelo menos equilibrada, acabou tendo aquele problema lá do seu currículo, aquela coisa toda, sem contar é fato de ser absolutamente negativo, porque é uma pessoa que comunga com todas as ideias retrógradas, anti-ciência, anti-educação, anti-cultura desse governo. Mas é bom registrar que a diretoria da AD representou a categoria nesse período bastante turbulento. E, por fim, também concordar com os demais que o resultado dessa eleição e o fato de conseguir uma chapa completa é também resultado desse trabalho e da inserção e da respeitabilidade que a associação passou a ter na categoria. Isso aí reforça, essa condição de legitimidade da associação, então isso é muito positivo. E aqui parabenizar também, principalmente a Maria, concordo plenamente com o Walter, que teve uma condução extraordinária, e dizer também que, além da Maria, Walter, Capucci, Valéria, Vitor, Comaru, que não está aqui hoje, são pessoas que estavam toda hora, eu vi, desenvolvendo uma série de atividades. Eu, na verdade, até nem consegui contribuir tanto quanto eu gostaria, acabei tendo que priorizar algumas outras coisas, mas saúdo e parabenizo seus companheiros e companheiras por essa atuação. E, por fim, também reforçando essa fala do Walter e ampliando, acho que a importância da gente discutir antes, e também a importância de discutir a participação na CUT. Me parece que isso é muito importante, que a CUT, que congrega as mais diversas categorias, eu acho que é importante que nós também tenhamos um olhar para a CUT, que possamos dar nossa contribuição dentro da Central Única dos Trabalhadores.
Era isso que eu tinha para dizer, agradecer, então, saudar todos que estão participando, e os que vão assistir depois, e dizer que vamos continuar nessa luta aí e desejar muita sorte, muito sucesso para as companheiras e companheiros que estão entrando na nova gestão. Um grande axé para todas e todos. Bom, obrigada, Ramatiz. Vocês veem que a nossa gestão é ótima, porque é todo mundo muito generoso, né? Nas avaliações, enfim. Eu acho que eu aprendi muito nessa gestão quando eu iniciei. Acho que quando a gente iniciou, né? Eu não sabia absolutamente nada, não sabia, até hoje não sei conduzir uma reunião. Então, eu acho que o que foi essencial foi o nosso trabalho coletivo, que tirou, eu acho, o melhor de cada um de nós. Eu acho que isso foi bem importante. Como eu disse, até numa avaliação que eu fiz mais particular, eu acho que erros foram cometidos, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o saldo é de missão cumprida, né? E acho que isso a gente compartilha em alguma medida. Bom, não temos aqui perguntas, tem o Francisco Amaru dizendo que foi uma honra ter participado dessa gestão ao lado de companheiros e companheiras tão valorosas e de boa luta. Grande abraço. Chico, faltou você aqui hoje, mas é que como você está na nova gestão, a gente entende que você esteja aí nos acompanhando de longe. Bom, se não tem mais perguntas, e dado que são 5 horas, eu pergunto se algum diretor quer complementar alguma coisa, senão a gente podia ir encerrando. Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone e dizer, senão eu queria convidar a todos. Vai lá, Val. Eu queria reforçar e te parabenizar pela condução da associação, tá? Acho que você teve um papel fundamental aí na nossa associação como presidente, e também cumprimentar o Capucci, que também teve um papel fundamental nessa gestão, incansável, né? Acho que o Capucci merece aí todo o nosso reconhecimento, e queria dizer que foi uma honra, né, ter participado dessa gestão com vocês. Só isso. Obrigada. Obrigada, Valéria. Como eu disse, eu acho que vocês são todos muito generosos, porque, na verdade, acho que a gente foi um trabalho coletivo, né? E acho que a gente destacou bastante a figura do Capucci também, mas acho que o Walter, à frente da comunicação, também cumpriu um papel importante, principalmente de dar regularidade à comunicação. Ele que insistia para a gente fazer as TVs ADs, para soltar o boletim, e acho que também isso foi bastante importante para a gente ter uma regularidade. Só, Capucci, você fala e eu vou terminar aqui lendo aqui os comentários, que o nosso novo presidente se manifestou, então eu preciso encerrar com isso, com um convite e com isso. Não quero fazer uma fala, só quero agradecer pela menção da Valéria, mas também eu valorizo muito esse coletivo. Cada um deu o que podia dar e eu saio com essa excelente experiência com esse coletivo e grandes memórias. Então, eu gostaria só de reforçar, de valorizar esse coletivo. Eu faço minhas as palavras do Capucci, como sempre. Então, queria terminar convidando a todas e todos para a Assembleia de Posse amanhã. Então, a gente formalmente passa a atual gestão para a nova gestão. Na sequência, a gente vai fazer um happy hour, então todos os filiados que quiserem fazer uma apresentação cultural, de cantar, tocar, ler uma poesia, a gente vai abrir para isso, tragam suas bebidas nas suas respectivas casas e vamos relaxar um pouco. E queria terminar aqui, Ramatiz, você quer falar alguma coisa? Não, eu só abri a câmera de enxerido. Não, pode abrir, se todos os demais quiserem. Não, então, se todos os demais quiserem abrir, a gente vai encerrando. Eu vou só ler as mensagens que tem. Então, a Regimeire Maciel, a Regimeire que será secretária-geral da nova gestão. Agradeço muito a todos e todas desta gestão. Vocês foram companheiros valorosos e firmes nesse período todo na defesa dos nossos direitos e da nossa universidade pública. Obrigada, Regimeire. Agora você certamente fará o mesmo, né? A Mônica Yuki diz parabéns a todos e todas, muito obrigada. E o nosso novo presidente, Salomão Ximenes, obrigada pelo trabalho nessas 2 últimas gestões.
gestões, fundamental para a do FABC. Precisaremos do apoio e experiência de vocês, contem com isso. E, sem mais, vamos encerrando, agradecendo a todo mundo que assistiu ao vivo, a todo mundo que vai assistir depois, aos diretores presentes, aos diretores que tentaram participar e não conseguiram. E seguimos, gente, na luta pela universidade pública, pela valorização da educação e da ciência brasileira e por um país mais justo, mais igual, mais livre e menos cruel. Valeu, gente. Foi ótimo militar tchau, tchau. com todos Até vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.